Vamos aí, pessoal, vamos começar aqui a correção dessas questões de física aqui para a PRE. Veja essa primeira questão aqui. Vamos ver o que é que ela diz aqui. Diz o seguinte: uma das teorias, é uma questão de mecânica, diz o seguinte: uma das teorias para explicar o aparecimento do homem no continente americano propõe que ele, vindo da Ásia, entrou na América pelo Estreito de Bering e foi migrando para o sul até atingir a Patagônia, como indicado no mapa. Datações arqueológicas sugerem que foram necessários cerca de 10 mil anos para que essa migração se realizasse. O comprimento AB, mostrado ao lado do mapa, corresponde à distância de 5 mil quilômetros nesse mesmo mapa. Com base nesses dados, podemos estimar que a velocidade escalar média de ocupação do continente americano pelo homem ao longo dessa rota desenhada foi de aproximadamente 8 km por ano. Então é uma questão que você vai abordar aqui, tá certo? O conceito de velocidade, o que? De velocidade escalar média, né? O que é velocidade escalar média? Aqui comigo, a primeira questão. O que é a velocidade escalar média? Velocidade escalar média é a distância percorrida, o espaço percorrido, dividido pelo intervalo de que aqui, pessoal? De tempo. Me parece que, pelo dado da questão, desde a entrada do homem aqui no Estreito de Bering até ele atingir o sul da Patagônia, se passaram quantos anos aqui, pessoal? Se passaram 10 mil anos. Então, esse tempo aqui eu tenho, a estimativa dele, 10 mil anos. Eu preciso da distância. Qual foi essa distância aproximada que o homem percorreu, né? Nisso aí, o que é que acontece? Ele não lhe dá diretamente essa distância aqui não. Mas ele diz que isso aqui aproximadamente corresponde a quantos quilômetros aqui, hein, pessoal? 5 mil quilômetros. Então, como é que eu posso achar, ou pelo menos aproximar, a distância que o homem percorreu ao longo disso aqui? Eu tento tomar essa distância e sair marcando aqui em cima, para eu ver aproximadamente quanto é que a gente vai ter. E claro, que você não vai ter uma coisa exata, né? Mas você claramente percebe que isso aqui não são 5 mil quilômetros, porque 5 mil quilômetros é essa distância aqui. Isso aqui é bem mais que 5 mil quilômetros. Vocês aí estimaram mais ou menos em quantos quilômetros? Tendo isso aqui como sendo 5 mil aqui. Como é que você poderia fazer? Pegar essa distância e transportá-la para cá. Por exemplo, posso marcar aqui no meu lápis, ó. Veja bem, ó. Minha distância aqui é mais ou menos isso. Então, toda vez que eu tiver mais ou menos isso aqui, eu tenho 5 mil quilômetros. Aqui, ó, tenho aproximadamente 5 mil quilômetros. Aqui eu tenho mais quanto aqui, pessoal? Tenho mais 5 mil. Já vai quanto aí, pessoal? Já vai 10 mil. Vai se aproximar mais de quanto aí? O que é que vocês acham? Já vou com 10 mil. De 15 ou de 20 mil? O que é que vocês acham aí, pessoal? De 15, vamos botar mais 5 aqui, ó. Certo? Botar mais 5, fica por aqui, ó. Tá certo? Esse aqui seria mais ou menos 5. 5, aqui é 5, e esse pedaço que falta seria mais quanto aqui, pessoal? Mais 5. Isso é um valor exato ou não? Não, mas é uma boa aproximação. Então a gente teria aí que os nossos amigos percorreram quanto aqui, pessoal? Percorreram 20 mil quilômetros ao longo de quanto aqui, pessoal? De 10 mil anos. Se você fizer essa conta, tá certo? Você vai ter uma velocidade média de quanto aqui? Diga aqui para mim, pessoal. 2 quilômetros a cada o quê? A cada ano. Ele fez uma estimativa em quanto aí? Diga aí para mim, pessoal. 8. Muito o quê, pessoal? Muito distante, né? Muito distante. O valor médio aproximado aí foi 2 quilômetros por ano. E a gente achou... ali ele indicou 8 km por ano. Eu vou escrevendo aqui. Então essa primeira, se fosse uma questão da prova, você deveria marcar o que aqui, pessoal? Certo ou errado, hein? Errado, né? Vamos deixar aqui o gabarito aqui de lado. Então essa primeira seria errada. Aí foi só para a gente lembrar o conceito de velocidade escalar média. Não precisei mexer em unidade nenhuma, haja vista que estava em quilômetros e estava em anos. Vamos fazer mais algumas. Essa é uma questão isolada, né? Geralmente a prova lá da CESP,
às vezes traz questõezinhas assim isoladas, mas geralmente é um texto e ele faz 2 ou 3 perguntas, mas tem também questões isoladas. Vamos ver a segunda aqui. Tá? O que é que ele diz na segunda? Vamos nos ajudar aqui. Na segunda ele diz o seguinte, né? Texto para as questões 2 e quanto aqui, pessoal? 2 e 3. O que é que acontece aqui? Um paraquedista, vamos ver essa aqui agora. Um paraquedista radical pretende atingir a velocidade do som, né? Para isso, seu plano é saltar de um balão estacionário parado na alta atmosfera, equipado com roupas pressurizadas. Como nessa altitude o ar é muito rarefeito, a força de resistência do ar é desprezível, é muito pequena. Supondo que a velocidade inicial do paraquedista em relação ao balão seja nulo, certo? Ele estava em repouso em relação ao balão, e que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, responda o seguinte, de acordo com essa informação: a velocidade do som nessa altitude é de 300 metros por segundo. Então ele estava em repouso, velocidade zero, quer atingir uma aceleração, quer atingir uma velocidade de 300 metros por segundo. E ele está submetido a uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, primeiro, o tempo que ele atinge essa velocidade, a velocidade do som, é 30 segundos. Então, segunda questão, ele atinge a velocidade do som em 30 segundos. Será que isso é verdade ou é mentira? Vamos para cá, pessoal. 2. Quando você tiver um corpo em movimento, submetido a uma aceleração constante, você tem 2 equações básicas aqui, pessoal, para descrever a velocidade dessa partícula. Uma dessas equações, ela vem em função do tempo, e a outra vem em função da distância que o camarada percorre. Inclusive é muito famosa essa equação, chamada de equação de quem aqui, pessoal? De Torricelli, né? Possibilita você determinar a velocidade final em função da distância que o camarada percorre, submetido a uma determinada aceleração constante. Aqui é a mesma coisa, só que é em termos de quê, pessoal? De tempo. Então, em quanto tempo ele, com essa aceleração de 10, atingiria a velocidade do som? A velocidade do som é quanto aqui, pessoal? É 300. E ele partiu do repouso, com uma aceleração de quanto aqui? De 10. Então, em quanto tempo ele atinge essa velocidade de 300? 300 é igual a 10 vezes t. Passando 10 dividindo, t é igual a quanto, pessoal? T é igual a 30 segundos. Então, em 30 segundos, em meio minuto, ele teria atingido exatamente essa velocidade que a gente quer, 300 metros por segundo. Agora, professor, por que é que você utilizou essa equação e não utilizou a outra? Porque a outra faz uma relação com quem? Faz uma relação com a distância que ele percorre. Como eu queria o tempo, então eu trabalhei com aquela primeira, mas as duas ofertam o mesmo resultado. Só que uma em função do tempo, outra em função da distância que ele anda. Então por isso que essa 2 seria certo. Agora um detalhe, viu? Um detalhe. Isso aí, pessoal, numa situação próxima à superfície da Terra não acontece. Porque a gente bateu em sala de aula, mostrou que perto da superfície da Terra, quando o corpo é puxado pelo peso, existe uma força contrária que vai se opondo à descida dele, que é a resistência de quem, pessoal? A resistência do ar. Nesse exercício a gente está imaginando que não tem essa resistência. Ele está pulando de um local tão alto que o ar é tão rarefeito que praticamente você não tem resistência. E a terceira, a distância percorrida até que ele chegue à velocidade do som é 4.500 metros. Certo? Essa terceira aqui, estaria certa ou estaria errada? Detalhe, viu, pessoal? Se você quiser, você pode usar essa equação aqui, ó, de Torricelli. Porque a velocidade final é 300, a velocidade inicial é 0 e a aceleração é da gravidade 10. Você pode fazer essa conta aqui. Mas eu vou tomar um outro caminho. Qual é o outro caminho aqui que eu vou tomar, pessoal? Eu vou lembrar a vocês o seguinte, tá certo? Para calcular quanto um corpo anda, você pode multiplicar a velocidade dele pelo tempo. ΔS é igual a VT. Só que aí eu não vou usar isso. Por que é que eu não vou usar isso aqui? Porque
Porque isso aqui você só deve usar se a velocidade for o quê, pessoal? For constante. E essa velocidade não é constante. Ele sai de 0 e vai até 300. Quando a velocidade não é constante, a gente vai utilizar outra expressão. Não. Não, você poderia, desculpe, eu pensei que você está falando da distância, mas poderia, para achar o tempo também. Que na verdade, essa fórmula aqui, ó, vem dela, que a aceleração é variação de velocidade no decorrer de quem? Do tempo, né? Se você parte do repouso para chegar a uma velocidade de 300 metros por segundo com aceleração de 10, serão 30 segundos, está correto. Eu pensei que você estava falando aqui. Por espaço, pessoal, você pode usar a Torre Célia, mas não pode usar essa, porque essa aqui só se a velocidade for o quê? For constante. Quando você tem a velocidade variando, certo? A velocidade variando com aceleração constante, você pode utilizar essa expressão aqui, ó. A distância percorrida pelo corpo é V mais V0 vezes T sobre 2, sendo a velocidade final 300, a velocidade inicial 0. 30 segundos para descer, porque eu já sei que eu já calculei, só fazer essas contas. 30 por 2 dá 15 e aqui dá 300. Se você fizer as contas, dá 4.500 metros. Então, realmente, para atingir essa velocidade, nosso amigo andou o quê, pessoal? 4,5 km. Por isso que essa 3 também está o quê, pessoal? Também está correta, né? A 3 aqui, ela estaria correta, né? Vamos para 4. Deixa o pessoal copiar aí. Eu vou dar uma subidinha aqui na tela, certo? Ó, aqui a 4. Ele diz assim, pode ser? Só para recordar aqui as questões de movimentos com aceleração constante, essas 3 aqui, né? E essa aqui, movimento uniforme, quando a velocidade ela é o que? Ela é constante. Delta S é igual a V vezes T. Certo? 4. A figura, presta atenção, apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A, depois eu vou lá para a gente ver, conecta-se à catraca B por meio da correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar e a corrente também não desliza, as magnitudes das velocidades angulares são tais que ômega A é menor do que ômega B, que é menor do que que é igual a ômega R. O que é velocidade angular? Velocidade angular, a gente fala em sala de aula, não é, pessoal, exatamente o que o cara anda. O número de centímetros, o número de metros ou o número de quilômetros. É o arco que ele descreve. Lembrando que quando um corpo lhe gira, ele dá uma volta completa, ele percorre quantos graus? Diga aqui para mim, pessoal. 360. Ou o que, pessoal? Ou 2π radianos, tá certo? Ele percorre 2π radianos. Perceba, é fácil notar que essa bichinha aqui, ó, a coroa, quando ela dá uma volta aqui, quando você dá uma pedalada completa aqui, quando você dá uma volta, isso aqui, que é um discozinho menor, tem dado uma volta também, tem dado mais de uma volta ou menos de uma volta, hein, pessoal? Mais. Quando você dá uma pedalada completa aqui, esse pequenininho aqui gira mais de uma vez. Inclusive, isso é medido em termos de frequência. A gente diz, se você der uma volta aqui, por exemplo, em 1 segundo, uma frequência de 1 Hz, isso aqui terá uma frequência maior do que 1 Hz. Inclusive, tem uma relaçãozinha matemática que mostra isso. Ó. A frequência do disco A vezes o seu raio é igual à frequência do disco B vezes o seu raio. Para manter essa igualdade aqui, se esse raio aqui ele é menor, e realmente ele é menor, pequenininho aqui, ó, ele é menor, essa frequência tem que ser maior, certo? O discozinho, quanto menor ele é, mais rotações ele completa. Então, se esse cara der uma volta aqui,
esse pequenininho dá mais de uma volta, certo? É por isso que você, ao pedalar aqui, completar um giro, você consegue que sua roda gire mais de uma vez. Então aqui você tem, na verdade, ômega A, tá certo? Ômega A, que é esse cara aqui, ó, menor do que quem, pessoal? Menor do que ômega B, tá certo? O B, ele dá mais de uma volta para cada uma volta que esse cara dá aqui, porque ele é menorzinho, ele gira mais, ele tem mais rotações, né? Tem uma frequência maior. Só que tem uma bronca, tá certo? Esse B e esse R, eles giram solidariamente, porque agora, ó, a roda está encaixada no eixo aqui da catraca. Então, quando isso aqui dá uma volta, o grandão aqui também dá uma volta, porque agora estão girando solidariamente. Ou seja, em termos de velocidades angulares, o B e o R são iguais. Se esse cara der uma volta, esse está girando acoplado também sem deslizar, dá uma volta. Quando esse cara der duas voltas, esse aqui dá duas voltas. Então, essas velocidades angulares aqui, elas são o quê, pessoal? Elas são iguais, né? A velocidade angular de B é igual à velocidade angular de R. Então, a pequenininha gira mais em relação a essa aqui. Se isso aqui der uma volta, isso aqui dá mais de uma volta. Não necessariamente duas, mas dá mais de uma volta. Ou seja, a velocidade angular, o número de voltas que ele dá no decorrer do tempo, é mais do que o de A. Agora, é igual ao de R. Por quê? Porque os dois giram solidariamente. Então, o que ele afirmou aqui, está certo ou está errado aí, hein, pessoal? Nessa 4. Está correto. Essa 4 está correta. Vamos ver a 5. Vamos ver a de número 5. Passei aqui demais. Outro conceito que a gente trabalhou muito em sala de aula, certo? Que a gente trabalhou muito em sala de aula. A linha do Equador terrestre apresenta aproximadamente 40 mil quilômetros. Se você desse uma volta na Terra sobre a linha do Equador, você percorreria uma distância de 4 mil quilômetros. 40 mil quilômetros, muito obrigado. 40 mil, desculpe. A velocidade de um ponto da linha do Equador é aproximadamente igual a 1.667 km por hora. A gente comentou isso aqui em sala de aula, né? Se você pega um ponto da linha do Equador, você gira pelo espaço com uma velocidade de aproximadamente 1.667 km por hora. Como é que você sabe que o camarada tem essa velocidade? É só você dividir os 40 mil quilômetros, quando ele dá uma volta, pelo tempo que ele gasta para dar uma volta. Como é que se chama esse tempo para ele completar uma volta? Eu não estou perguntando o valor não, que vocês vão me dizer já correto. Mas como é que se chama esse tempo para o cara dar uma volta completa? Como é, hein, pessoal? É período. No caso aí é o período de quê da Terra, pessoal? Período de rotação. A Terra dá uma volta em quanto tempo aqui, pessoal? Em 24 horas. Então esses 40 mil quilômetros daqui da linha do Equador, eles são vencidos ao longo de 24 horas. Se você fizer essa divisão, isso dá aproximadamente quanto? 1.667 km por hora. Na verdade, 1.666,66, que você arredondando, tá certo? Tirando as casas decimais, fica aproximadamente 1.667. Então essa 5, ela está certa ou ela está errada aqui, hein, pessoal? Tá certo. Essa 5 está corretíssima. Isso aqui foi para a gente lembrar, para a gente recordar alguns conceitos que nós vimos aqui em sala de aula, né? Vamos continuando aqui. Aqui algumas equações da mecânica, né? Da cinemática. Qual é a 6? Posso ir lá na 6? Posso ir lá. Isso aqui é a velocidade da linha do Equador. É a velocidade da rotação ou da translação da Terra? Diga aí para mim, pessoal. Da rotação. Mas além da rotação, ele também tem o quê, pessoal? Tem uma translação, que ele gira em torno de quem? Diga aí para mim, do Sol. Essa velocidade é impressionante. Essa aí passa de 100 mil km por hora. A Terra viaja com uma velocidade superior
aos 100 mil quilômetros por hora, né? É uma velocidade na ordem de 3 quilômetros por segundo. Ela anda a cada segundo em média de 3 quilômetros. É uma coisa impressionante. Agora, uma pergunta para vocês. Essa velocidade, que vai ter uma questão aí na frente para a gente resolver. Essa velocidade que a Terra tem girando em torno do Sol, ela é importante ou não, hein, pessoal? Demais. Se essa velocidade diminuir, nós já vimos aqui em sala de aula. Se ela diminuir, a tendência do Sol seria o que, pessoal? Entrar em rota de quê, pessoal? De colisão com a Terra, entrar em rota de colisão com o Sol. Certo? Quem mantém a Terra girando é essa altíssima velocidade. Por quê? Porque todo objeto que está em órbita, não esqueça disso, ele está, na verdade, caindo. A Lua está caindo sobre a Terra ou não? Está. A Terra está caindo sobre o Sol? Está. E por que é que não cai efetivamente? Porque tem uma velocidade tangencial tão grande que ele vai cair, mas termina acompanhando o que, pessoal? A curvatura de quem dá da Terra. É o que acontece exatamente naquela estação internacional. Por isso que os astronautas lá dentro, eles ficam o quê, pessoal? Eles ficam flutuando, porque eles estão, na verdade, numa constante queda. Aquilo é como um elevador que partiu o cabo. Ele está em queda livre, só que com uma velocidade tangencial tão grande que a curva que ele faz na queda termina acompanhando a curvatura de quem dá da Terra. Vamos para frente. Vamos ver a 6 aí. Seis e 7. Certo? 6 e 7. 6. Um objeto repousa sobre uma superfície horizontal plana, sobre a ação exclusiva do seu peso e da força normal. As forças peso e normal formam um par de ação e reação. Se errarem, vão levar um cocorote, né? Porque a gente fez um esforço tremendo na sala de aula. Peso e normal formam um par de ação e reação? Não, hein, pessoal? Não. Por quê, pessoal? Porque primeiro atuam no mesmo quê, pessoal? No mesmo corpo. Ação e reação podem atuar no mesmo corpo? Não. Porque se A faz uma ação em B, B faz uma reação em quem, pessoal? Em A. Na verdade, onde é que está a reação do peso? O peso é um puxão que a Terra dá sobre você. No caso eu aqui, por exemplo. E o que é a reação? A reação seria exatamente o objeto puxando a Terra. Mas você vai dizer, professor, eu vejo, você está aqui, eu vejo um objeto descendo, mas eu não vejo a Terra subindo, claro. Porque a Terra tem uma grande, o que, pessoal? Massa. Tem uma grande inércia, você não percebe isso. Então o que está colocado aqui, está certo ou está errado aqui, hein, pessoal? Está errado. Certo? Ação, peso normal não formam um par de ação e reação. Agora vamos para uma coisa bem interessante. Deixa eu dar um golezinho aqui na água. Sete. Ele diz assim: Pedro e Paulo, é bacana essa questão. Pedro e Paulo disputam um cabo de guerra, onde Paulo está vencendo a disputa, deslocando Pedro para a esquerda. A força que Pedro exerce sobre a corda, suposta ideal, tem intensidade maior que a força que Pedro exerce na corda. A força que Paulo faz é maior do que a força que Pedro faz. Será que isso é verdade? Isso é mentira, hein, pessoal? É mentira, surpreendentemente. Surpreendentemente. Na verdade, pessoal, aqui ao longo da corda se transmitem as forças que nós temos entre Paulo e quem, pessoal? E Pedro. Paulo faz uma força sobre Pedro, né? E Pedro reage sobre quem, pessoal? Sobre Paulo. Isso aí, pessoal, através da corda, seria um par de ação e reação. Por exemplo, a ação está em Paulo, a reação está onde, hein, pessoal? Em Pedro. Ou o contrário. Porque esse negócio de ação e reação, isso é relativo. Você pode trocar os nomes. Então, a força que Paulo faz sobre Pedro, Pedro reage sobre ele. Só que esse ação e reação tem o mesmo valor. Uma não é maior do que a outra. E como é que diabo essa corda vem embora para o lado de cá? Na verdade, pessoal, onde é que você ganha essa batalha, hein, pessoal? Nos pés, né? Porque você não precisa fixar
seu pé aqui, né? Para poder segurar aqui em cima, pessoal. Ganha essa batalha quem consegue exercer no chão uma força, o que, pessoal? Maior. Para ir puxando, na verdade, o outro. Certo? Se o outro tiver força suficiente nas pernas para segurar, trava o sistema. Aqui você ganha exatamente com a força nos pés. Certo? Essa força que vai através da corda é uma força de Paulo em Pedro e de Pedro em Paulo. Termina formando um par de que aí, pessoal? De ação e reação. E ação e reação tem o mesmo que tem o mesmo valor. Surpreendentemente, essa 7, ela seria certa ou ela seria errada, hein, pessoal? Seria errada. Aí é uma questãozinha sem vergonha. Sem vergonha. Você ganha um cabo de guerra no chão. Certo? É tanto que eu posso botar aqui o cara mais forte do mundo. Tá, o cara mais forte do mundo. Mas se eu der um sapato a ele, tá certo? Enceradinho, né? Com a graxazinha embaixo, ele consegue ganhar o cabo de guerra ou não, pessoal? De jeito nenhum, ele vem deslizando. Uma beleza, né? Vamos para a próxima. Próxima é para a gente fazer 8, 9, 10 e o que, pessoal? E 11. Duas dicas importantes. Aqui a gente fez uma questão de ação e quem, pessoal? E reação. Nunca esqueça, ação e reação sempre atuam em corpos o que? Diga aí para mim, pessoal, diferentes. Apesar de terem o mesmo valor e serem opostas, mas elas atuam em corpos diferentes. A ação, ela pode anular a reação ou não, hein, pessoal? Não. Porque elas atuam em corpos o que, pessoal? Em corpos diferentes. Quem pode anular a ação é uma outra força, certo? Mas nunca há reação. Vamos ver essa 8, 9 e 10. Não, e 11 também, né? O que é que ele diz aqui, ó? Preste atenção. Vamos ver o texto aqui primeiro. Dá certo ou não? Dá certo demais. Ele diz assim, deixa eu dar uma apagadinha aqui, né, para a gente ganhar um pouco de espaço. Acho que eu vou precisar fazer aqui umas contas. Sim, rapaz, eu ia dizer outra coisa e esqueci. Esse negócio da terceira lei de Newton, não esqueça que a ação e reação sempre atuam em corpos, o que, hein, pessoal? Diferentes. E lembre-se também da história, do princípio da inércia, né? A inércia é exatamente a tendência que um corpo tem de quando está em repouso, o que? Diga aí para mim, pessoal. Permanecer em repouso. E se está em movimento, ele não para. A tendência natural dele é permanecer em movimento com velocidade, o que, pessoal? Com velocidade constante. Deixa eu dar uma lidazinha nessa aqui, ó. Texto para as questões 8, 9, 10 e 11. Um corpo de massa 20 kg se encontra apoiado sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a mesa é 0,30. E o movimento somente poderá ocorrer ao longo do eixo X, na horizontal, e no sentido indicado na figura, para a direita, considerando o valor da aceleração da gravidade como sendo 10. Questão 8. A força para colocar o corpo em movimento é maior do que aquela necessária para mantê-lo em movimento. Vamos fazer umas contas aqui comigo? Bora. Pessoal, quais são as forças que atuam ali? Puxando nosso amigo para baixo, quem é, pessoal? É o peso. O peso é de quanto? Diga aqui para mim, pessoal. Quanto é o peso aqui, hein? Peso é massa, o valor modo, né? Massa vezes gravidade. A massa é quanto aqui, pessoal? É 20. E a gravidade é quanto, Augusto? É 10. Então esse peso aqui é quanto, turma? É 200. A normal aqui também vai ser quanto? Também vai ser 200. Porque se equilibram, né? O peso é um puxão que a terra faz no corpo e a normal é uma força que a superfície de apoio faz sustentando. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse cara para a direita. Quando eu puxo ele para a direita, pode aparecer aqui o que? Diga aqui para mim, pessoal. Uma força de quem? De atrito. Essa força de atrito, cuidado. O atrito só aparece à medida que ele é solicitado. Ó, se eu botar um objeto aqui em cima, né? Mas não puxar nem empurrar o objeto, o atrito é 0. Só quando eu puxo ou empurro que ele responde. Esse atrito aí poderia responder com quanto? Né? Ou até com quanto? Quem é que lembra como é que a gente pode calcular o atrito máximo, né?
força de atrito é igual a quem, Augusto? Diga aqui para mim, pessoal. Mi vezes quem? Vezes A normal. Onde Mi é o famoso coeficiente de quê, pessoal? De atrito. Quanto é o nosso coeficiente de atrito? Tem aí em algum lugar. Quanto é, hein? 0,3, 0,30 ou 0,3. E a normal eu calculei. Quanto é a normal, pessoal? É 200. Esse atrito aí, ele pode chegar a 60 newtons. Essa força de atrito, ela chega a 60 newtons. Só que não quer dizer que ela seja 60 não, né? Como assim, professor? Essa força pode chegar até 60. Mas se você não puxar nada aqui, não tem atrito. Não vai aparecer. Agora, se você puxar com 10 aqui, você puxar com 10, quanto é o atrito que vai aparecer aqui, hein, pessoal? 10. Não pode ser 60. Esse daí não vai voltar, né? Então o atrito ele vai responder à medida que é solicitado. Se você solicitar 20, ele responde com quanto, pessoal? Com 20. Isso vai até quanto? Vai até 60. Quando você aplica 60, o atrito responde com 60, mas o corpo ainda fica o quê? Parado. Ele está na iminência de quê, pessoal? De entrar em movimento. O que é que você tem que fazer para ele entrar em movimento? Fazer uma força maior do que 60. Então, para ele entrar em movimento, você precisa de uma força maior do que 60. Agora, detalhe. Depois que ele entra em movimento, se a força diminuir para 60, era maior do que 60. Se a força diminuir para 60, o que é que acontece, pessoal? A resultante se torna igual a quanto? A zero. Tem 60 para cá, 60 para cá. Ele para ou não, hein, pessoal? Não. Porque como ele já vem em movimento, qual é a tendência natural dele? Qual é? Em continuar em movimento. Então, só para mantê-lo em movimento, você precisa de uma força de quanto? De 60. Mas para colocá-lo, você precisa de uma força o quê, hein? Maior do que 60 para tirar. Mas depois basta 60 para mantê-lo com velocidade constante. Então o que está certo e está errado, está certo aqui. Olha, o que está escrito, desculpe. Está certo ou está errado? Diga aqui para mim. A força para colocar o corpo em movimento é maior do que aquela necessária para mantê-lo em movimento uniforme. Verdade. Você precisa de mais de 60 e para mantê-lo você precisa apenas de 60. Por isso que essa 8, né? Você marcaria na prova certo ou errado aí? Pessoal, marcaria certo. Nove. Posso? 9. O que é que ele diz na 9? Né? O que é que ele diz na 9? A força de atrito estático que impede o movimento do corpo é, no caso, 60 newtons. Tá certo ou tá errado? Até aí tá certo. Agora, dirigida para onde? O que foi que ele colocou aí, pessoal? Dirigido para a esquerda. Tá certo ou tá errado, hein, pessoal? Para a direita? Para a direita, desculpa que eu não estou lendo aqui. Para o quê? Para a direita. E ela fica para onde? Fica para a esquerda, porque eu estou empurrando ele para a direita. Então o atrito é contrário a uma tendência de movimento, para a esquerda. Então essa 9 seria certo ou seria errado aí, hein? Errado. Agora não tem subida. Eu vou ter que subir a 10 e a 11 aqui. Deixa eu ler aqui a 9 que a gente já fez. A força de atrito estática que impede o movimento do corpo é, no caso, 60 dirigido para a direita. Não, dirigida para a esquerda. Se nenhuma outra força atuar no corpo ao longo do eixo do X, além da força de atrito, devido a essa força, o corpo se move para a direita. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui que eu não estou lendo com clareza, né? É a 10, né, que eu estou falando? Espera aí. 10. Deixa eu subir bem ela aqui. Se nenhuma outra força atuar no corpo ao longo do eixo do X, além da força de atrito, vírgula, devido a essa força, o corpo se move para a direita, né? O corpo se move para a direita. Estou achando o texto rebuscado. Estou achando o texto ruim. Se nenhuma outra força, certo, atuar no corpo ao longo do eixo do X, além da força de atrito, quer dizer, somente a força de atrito, esse corpo se movimenta para a direita ou não, pessoal? Lá vai, ó. Eu estou puxando, ele não sai do canto. Não sai do canto. Daqui a pouco ele sai do canto. Porque eu fiz uma força maior do que o quê? Do que o atrito. Aí ele entrou em movimento. Eu deixo de puxar.
ele continua em movimento ou não, pessoal? Continua. Por um intervalo de tempo pequeno, mas ele continua. Só que se não tivesse o atrito, ele continuaria com velocidade o quê? Em constante, movimento retilíneo uniforme. Mas com atrito, ele continua se movendo para a direita ou não, hein, pessoal? Continua. Só que ele vai perdendo o quê? Diga aí para mim. Velocidade, né? Porque o atrito vai atuando o quê? Contrário. Mesma coisa, eu pego um objeto aqui, né? Lanço esse objeto, uma caixa, por exemplo, e deixo. Dou um empurrão inicial e deixo. O que é que vai acontecer com a caixa? Ela vai andar um pouquinho e vai parar. Por quê? Porque por ela continuava o que? O movimento. Devido à sua, o que? Diga aí para mim, hein? Inércia. Mas com o atrito contrário a todo, vai freando ele, ela vai terminando parando. Então, se nenhuma outra força atuar no corpo ao longo do eixo do X, além da força de atrito, tá certo? Eu acho que engoliu aí alguma... se nenhuma outra força atuar no corpo ao longo do eixo do X, além da força de atrito, devido a essa força o corpo se move para a direita. Por que é que eu não entendi desse jeito? Deixa eu dizer a você porque é que eu não entendi desse jeito. Porque se o cara está parado, tá certo? Se o cara está parado, né, e não tem ninguém exercendo uma força tentando puxá-lo, não existe atrito. O atrito só existe quando você solicita. Você botar uma caixona grande aqui e não empurrar, tem atrito ou não? Não. Para ter atrito, ou você está exigindo alguma coisa, uma outra força, ou ele já está o que, pessoal? Em movimento. Por isso que eu imaginei ele o que? Em movimento. Mas a questão está rebuscada. Eu acho que cortou aqui alguma coisa que explicasse melhor. Mas a ideia é essa, né? Imagine que ele venha em movimento e fique só o atrito. O atrito, né, para a esquerda, ele continua se movendo para a direita ou não, pessoal? Continua. Só que o movimento dele passa a ser o quê? Diga aí para mim. Retardado. Até que ele vai o quê? Que ele vai parar. O texto está ruim, mas a ideia seria essa. Eu acho que cortou aqui alguma coisa na hora da digitação. Então a ideia seria essa. Se a ideia for essa, tá certo? Se a ideia for essa, está certo ou está errado, hein, pessoal? Está certo. Traduzindo essa ideia, ele vai continuar para a direita. Só que em movimento o quê, pessoal? Em movimento retardado. 11. A força de atrito estático. 11. A 10 seria certa, né? Dentro desse contexto. A 11. A força de atrito estática só vale 60 newtons quando for aplicada uma força externa no corpo e que o coloque na eminência de movimento ao longo do eixo do X. 60 não é o atrito. 60 é o valor, o que? Diga aí para mim, máximo que o atrito pode atuar. Se você tiver com um objeto parado aqui e não puxar, de quanto é o atrito? Diga aí para mim, pessoal. É de 0. Agora, se eu puxar com 10, o atrito vai ser de quanto, hein? 10 e fica o que? Parado. Se eu for aumentando 20, o atrito cresce para quanto? Para 20. E ele cresce até 60 quando você faz uma força de quê? De 60. Aí nesse caso, ele está prestes a entrar em movimento. Como é que a gente chama essa condição? Quando ele está prestes a entrar em movimento, ele está em iminência de movimento. Aí o atrito é 60. Se você exigir uma força maior do que 60, o atrito não acompanha, aí o corpo entra em quê, pessoal? Em movimento. Foi o caso que a gente falou. Então, desse jeito aí, realmente, a 11 estaria certa ou estaria errada, hein, pessoal? Estaria certa, né? A 11 estaria correta aqui. Vamos ver aqui 12 e 13, né? 12 e 13. Pessoal, dá uma lidazinha aí. Vamos resolvê-las aí. 12 e 13. Tá? Vamos lá. Um ventilador de teto com eixo vertical é constituído por 3 pás iguais e rígidas, encaixadas em um rotor, que é essa parte central, de raio quanto, pessoal? Essas pás, quanto é o raio aí? Não, é o rotor. O rotor tem raio de quanto, pessoal? De 10 centímetros, ou 0,10 metros. O tamanho da pá é diferente.
O tamanho da pá aqui é quanto, pessoal? É 50 centímetros. 10 centímetros deve ser isso aqui, ó. O raiozinho do rotor. Aí o rotor junto com a pá, eu já vou me adiantar. O rotor junto com a pá vai dar quantos centímetros aqui? Vai dar 60. 10 deve ser isso. Isso aqui é 50 pela figura. Cada pá tem massa de 200 gramas, 0,20 quilogramas. E comprimento de 0,50 metros. No centro de uma das pás foi fixado um prego P. Na metade ali da pá, um prego P. Com massa de 0,020 quilogramas. Quer dizer, 20 gramas, né? Que desequilibra o ventilador, principalmente quando ele se movimenta, tá certo? Suponha que então o ventilador girando com uma velocidade de 60 rotações por minuto. Isso aqui ele chamou de velocidade, mas tecnicamente isso não é velocidade, tá certo? Isso aqui é mais o que? Diga aqui para mim, pessoal, frequência. É o número de repetições que ele dá no decorrer de quem? Do tempo. Isso é o famoso, sabe o que, pessoal? RPM. Não, ó, são 60 o que? Diga aqui para mim, ó, rotação por minuto. São 60 RPM. Só que você também, e é muito comum, calcular as rotações não por minuto, mas por segundo. Certo? Só que quando a rotação é por segundo, aí a gente não chama rotação por segundo, a gente chama de hertz. Não é isso? É a frequência. Qual é a frequência desse cara? Vamos aqui, pessoal. Qual é a frequência dele? A frequência dele são 60 rotações por o que, hein, pessoal? Por minuto. Em um minuto. Se você transformar isso aqui em segundos, dá quanto? Diga aqui para mim, pessoal. 60 rotações em um minuto. Um minuto são quanto aqui? Em 60 segundos. 60 por 60 dá quanto, hein, Augusto? 1. E quanto é rotação por segundo? Como é que a gente chama isso, hein? Hertz. Certo? Hertz são rotações por segundo. Rotação por minuto a gente chama de RPM, mas não tem um nome especial não. Aí ele pergunta o seguinte: qual é o período de rotação do ventilador? Ele diz que esse período é de 1 segundo. Lembra comigo aí. O que é o período, pessoal? O período é o tempo para ele dar o que, pessoal? Uma volta. Tá certo? O período é para ele dar uma volta. Só que, se você quiser, existe uma relação entre frequência e o que? Frequência e período. A frequência é o inverso de quem, pessoal? Do período. Aí aqui é bem simples. Como a sua frequência é 1, tá certo? O seu período vai ser quanto aqui, ó, né? Você passa esse cara multiplicando, T é igual a 1 segundo, porque eu estou trabalhando em hertz. Hertz é rotação por segundo. Realmente, esse rapaz tem uma frequência de quanto aí, pessoal? Tem uma frequência de... Frequência não, errei. Tem um período de rotação, um tempo de 1 segundo para dar uma volta. Verdade, né? Por que é que ele dá uma volta em 1 segundo? Porque em 1 minuto ele dá quantas voltas? Diga aí para mim, 60. 60 voltas no minuto é uma volta por segundo, né? Cada volta consome 1 segundo. Então o período de rotação do ventilador é 1 segundo. Nós já usamos hoje o conceito de período, né? No movimento da Terra. Quando um ponto da linha do Equador dá uma volta na Terra, tá certo? Ele anda 40 mil quilômetros. A gente fez uma questão, não foi? Em quanto tempo a Terra dá uma volta em torno de si mesma, hein, pessoal? 24 horas. Agora, já a Terra em torno do Sol, o movimento de repetição, o período é diferente. Aí é um ano, né? Aproximadamente quanto, hein, pessoal? 365 dias. Questão 13. A intensidade da força radial horizontal F em newtons exercida pelo prego sobre o rotor é de 0,25 newtons. Pessoal, o que é que acontece aí, tá certo? O que é que acontece aí? Esse bichinho está girando, né? O rotor está girando. Eu botei um prego lá, fixei o prego. O prego, ele vai ficar girando junto com o ventilador, não vai? Tá certo? Por que é que ele vai ficar girando, pessoal? Toda vida que um cara gira, faz um movimento de rotação, tem que ter alguém para segurá-lo, para prendê-lo na curva. Como é o nome desse rapaz, dessa força, que prende, que segura um corpo numa curva? Como é o nome dela, hein? Centrípeta. Tá certo? Ali, ele não botou centrípeta. Botou força o quê? Diga aí para mim, pessoal. Radial. Sabe o que quer dizer radial? Mesma coisa que centrípeta. E esse nome radial vem de quê? É porque está em cima do raio.
Tá certo? Radial é porque está em cima do raio. Então por isso que ele chama essa força de radial. Mas o que ele quer é saber o valor dessa força centrípeta. Mas a força centrípeta, pessoal, ela não atua no prego, ele está pedindo outro, ele está pedindo no prego sobre o rotor. Mas lembre-se que para toda ação existe o que, hein, pessoal? Uma reação. Se eu pedir a força de A em B, é a mesma coisa que pedir a força de quem, pessoal? De B em A. Então o que o danado ele queria aqui era a força centrípeta sobre, o que ele quer, a força centrípeta sobre o prego. MV2 sobre o raio. Agora tem bronca aqui, ó. Qual é a massa do prego? Tem uma bronquinha aqui. Quanto é a massa do prego, hein, pessoal? 0,020. 0 pode ser assim, 0,02 vezes. Qual é a velocidade? Qual é a velocidade? Tá certo? Qual é a velocidade? O que é que acontece aqui, pessoal? Você pode calcular a velocidade, né, desse prego fazendo o seguinte. Quando ele dá uma volta, porque você não tem o tempo que ele dá uma volta, qual é o tempo que ele tem na letra da primeira parte? Qual é o tempo que ele tem para dar uma volta, hein, pessoal? 1 segundo. Quantos centímetros ele anda para dar uma volta? É fácil. Se você pegar aqui, ó, quando ele der uma volta, ele fez isso aqui. Quanto foi que ele andou? Ele andou uma circunferência. Qual é o comprimento de uma circunferência? Qual é, hein, pessoal? 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. Só que tem um detalhezinho aqui, né? Detalhezinho aqui. Quanto é o raio? Cuidado. O raio nem é do rotor, nem é da pá lá em cima, é desse prego. Quanto é que mede isso aqui? Vocês já me disseram. Quanto é que mede isso aqui, hein? 10 centímetros. E quanto é que mede isso aqui, ó? Metade de 50. Isso aqui mede quanto, pessoal? Mede 25. Isso aqui mede quanto, hein? 10. Então o que ele anda é 2πr vezes o raio, dividido pelo tempo, que é o período para dar uma volta. Isso aqui dá uma velocidade de aproximadamente quanto? Quanto é π aproximadamente, pessoal? 3,14. E o raio dele é quanto, hein, pessoal? É 35 centímetros. Isso em 1 segundo. Agora, professor, por que 35? Diga aqui para mim, por que 35? Porque o rotor é 10, mas a metade disso aqui, que 50, a metade é quanto, hein? É 25. 10 mais isso aí vai dar exatamente os 35. Alguém tem uma calculadorazinha para a gente fazer isso aí ou não? Tá certo? Aqui a gente não escolheu assim números bacanas, né? Deixamos. Alguém faça aí para mim essa. Poderia deixar em função de R, mas depois eu ia ter que substituir. Porque esse R aqui, se você deixar o R aqui, ele vai ficar ao quadrado. Aí vai cortar um R com R, mas ainda tem um R para substituir. Certo? Aproximadamente quanto? 2,2 metros por segundo, que eu estou botando em metros aqui. Aí fica aqui, ó, 2,2 ao quadrado, dividido por quanto aqui, pessoal? Por 0,35. Eu acho que eu não errei nada não. Vamos lá. Faça essa continha aí para mim, né? Eu acho que não dá o 0,20, não sei, não vou me arriscar. Deixa eu fazer aqui também. Não, mas isso é porque a gente escolheu aí, né? Sim, mas as contas não são tão chatas assim não. 0,67 e tudo? 0,27? 0,27. 0,27 newtons. Seria errado porque ele disse que é exatamente 0,25, né? E é 0,27. Mas essa eu não tirei da prova. Certo? Eu peguei um exercíciozinho, achei interessante para a gente discutir a história da força, o que? Da força centrípeta, né? A presença aí da força centrípeta. Então, essa 12 parece que foi certa. A 13... eu me confundi aqui. A 11 foi certa? Foi, pessoal? Para eu matar aqui o gabarito. Foi. A 12 foi certa, mas a 13 é errada. Eu já estou aqui passando da metade, né? 16, 17, 18,
19 e 20. Vamos para frente. Certo? Mas o que fica aí, o ensinamento que fica, é a história aí da força centrípeta. O cara só faz uma curva se estiver preso a um agente externo, né? Essa força centrípeta, viu, pessoal? Ela tem natureza ligada ao atrito, né? Porque quando você pega o prego ali, é o atrito, né? Quem segura o prego nessa posiçãozinha aí. Vamos ver a próxima, né? Próximo texto fala de quem aí? Vamos lá. Próximo texto fala de quem aqui? Diz o seguinte, 14, 15 e 16. Certo? Eu vou dar uma adiantadazinha aqui, para ficar tudo na mesma página, ficar melhor da gente. Certo? Ah, rapaz, eu lesado aqui, vai para 16, desculpe. 16, 17 e 18, né? Mas essa aqui também, a gente fez essa em sala de aula, é importante aqui, né? Pra gente responder. Isso aqui é uma questão, né? É uma questão onde nós vamos fazer aqui uma análise de trabalho, de força, dessas coisas aí. Ele diz assim, ó, vamos rapidinho aqui, é a 16, a 17 e a 18. Engraçado, eu digitei lá 14, mas aqui eu botei 16. Isto é a velhice, mas ainda não, preste atenção. Olha para cá. O centro de uma caixa de massa M desloca-se de uma distância D com aceleração constante A sobre a superfície horizontal de uma mesa sobre a ação das forças F, FC, N e P. Considere FC a força de atrito o quê, pessoal? De atrito cinético. Uma pergunta para vocês, né? O que é que acontece com essas duas forças aqui, ó, pessoal? O que é que acontece com o peso e com a normal? O que é que ocorre aqui com essas duas aqui, ó? Peso e normal, elas se equilibram. Não existe aceleração nessa direção aqui não, tá bom? Agora, essa força F e essa força de atrito cinético, essa força de atrito cinético, ele chamou só de FC, ela seria quem aqui, pessoal? Mi vezes a normal. Claro que eu só poderia fazer essa conta se eu tivesse o valor de quem aí, pessoal? De Mi, do coeficiente de atrito. Agora uma pergunta. Nessa questão, essa força F, ela tem intensidade maior, menor ou igual a FC? O que é que vocês me dizem aí, hein, pessoal? Maior. Agora eu vou perguntar, vocês vão dizer se está certo ou se está errado. Ela tem intensidade maior porque o bloco está indo para a direita. Certo ou errado, hein, pessoal? É errado. Poderia ir para a direita com as forças sendo o quê? Diga aí para mim. Iguais. Desde que fosse um movimento o quê? Diga aí para mim, pessoal. Retilíneo uniforme. Não teria como colocar em movimento. Mas depois de colocado, ela poderia se deslocar para a direita com velocidade o quê, hein? Constante. Movimento retilíneo uniforme. Esse é o grande problema da primeira lei de Newton. Do princípio da inércia, nunca esqueça. É possível ter movimento com força resultante igual a zero ou não, hein? Não é possível colocar em movimento, mas mantê-lo desde que já esteja em quê, pessoal? Em movimento, famosa inércia. Então, por que aquela força é maior do que essa? Porque ali tem uma o quê? Diga aí para mim, pessoal. A aceleração. Ele está ganhando velocidade. Para ele estar ganhando velocidade, o módulo dessa força já deve ter superado a força de quem, pessoal? De atrito cinético. Aí ele pergunta aí para a gente, 16. As forças normal e peso, as forças normal e peso, o trabalho realizado é nulo. O trabalho realizado pelas forças normal e peso é nulo. Certo ou errado isso aqui, hein, pessoal? Certo. Porque essas duas forças não é porque elas se anulam. Não é porque elas se anulam, não. Tá certo? É mais porque elas são o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Perpendiculares ao deslocamento. O trabalho, mecanicamente, de uma força tende a fazer o cara ganhar ou perder velocidade. Quando tende a ganhar, o trabalho é motor. Quando tende a perder, o trabalho é resistente. Essas duas forças aqui, elas não realizam trabalho. Elas nem tendem a fazer o cara ganhar nem perder. Agora, essa aqui realiza trabalho. Por sinal, como é o trabalho dessa aqui? É motor resistente, hein, pessoal? Motor. Isso aqui é um trabalho o quê, hein? Resistente. Só que esse trabalho é maior do que esse. Por isso que ela ganha o quê, pessoal? Ela ganha velocidade. Lembrando para vocês, quem seria o trabalho realizado por essa força F? Quem seria o trabalho realizado por essa força F? Seria a força vezes
o deslocamento. Quem seria o trabalho realizado pela força de atrito? Seria menos força de atrito vezes o deslocamento. Por que esse aqui é negativo? Diga aqui para mim, pessoal, que o trabalho é resistente. Outra coisa, certo? O que ela ganha de velocidade, de energia, o que? Como é o nome dessa energia, pessoal? Cinética, é fruto exatamente do trabalho feito pela força resultante. Tá certo? Essa bichinha é maior do que essa, então faz ele ganhar velocidade. Trabalho da força resultante produz uma variação de quê? Uma variação de energia cinética, faz o corpo ganhar velocidade. Não esqueça desse resultado. Aqui 16 estaria correta. O trabalho da força de atrito é resultante? Não. Resistente. E em módulo menor que o trabalho da força F. Certo ou errado, hein, pessoal? Certo. Porque nesse caso existe o quê? Diga aí para mim, pessoal. Uma aceleração. Ele está ganhando velocidade. Então a 16 é correta. A 17 é correta. A 18. O que é que ele diz aí na 18? Se a força F possuir módulo igual a FC, a caixa passará a se deslocar com movimento retilíneo uniforme. Está certo ou está errado, hein, pessoal? Está certo. A resultante passa a ser igual a quanto? A 0. Continuará existindo movimento ou não, hein, pessoal? Continuará. A explicação para isso se baseia em quem, hein, pessoal? No princípio de quem dá a inércia. Anote também as fórmulas aí do trabalho, certo? E esse teorema é chamado de teorema do trabalho e da energia. Muita chance de você encontrar uma coisa desse tipo. Pode ser? Vamos dar uma rodadazinha aqui. Dá uma rodada aqui. Vou apagar aqui. Vamos ver o que é que se segue aí. Certo? O que é que ele diz aqui na próxima? Uma que eu comentei com vocês. Um astronauta em órbita da Terra. Diga aí para mim, pessoal. Se está certo ou se está errado. Um astronauta em órbita da Terra, a bordo de uma espaçonave, está submetido à ação da gravidade. Lembra da Estação Internacional, que a gente tanto fala em sala de aula? No entanto, ele flutua em relação aos objetos que estão dentro da espaçonave. O astronauta e tudo o que está dentro da nave caem com a mesma aceleração em direção à Terra. Está certo ou está errado, hein, pessoal? Certíssimo. Ele flutua porque é como se fosse um elevador, o que, pessoal? Em queda livre. É como se ele estivesse caindo em queda livre. Agora, ó, esse fato aqui é muito importante. Ó. Ele está submetido à ação da gravidade. Ou seja, lá a gravidade não é o que, pessoal? Não é zero. Lá tem gravidade. Se não tivesse gravidade, o que é que aconteceria? Diga aí para mim, pessoal. A nave ia embora em linha reta. Escapava e ia embora. O que é que ia acontecer? O cara ia abandonar a Terra. A gravidade não pode ser zero. Porque se for zero, isso acontece. Vamos ver aqui a 20 e a 21. 19, eu esqueci de botar no gabarito, né? 19 está correta. No experimento de laboratório, um corpo é preso a uma mola que executa um movimento harmônico simples, na direção vertical com período de 0,2 segundos. Ao atingir o ponto mais baixo da sua trajetória, o corpo toca a superfície de um líquido, originando pulsos circulares que se propagam com velocidade de 0,5 metros por segundo, como ilustrado na figura ao lado.
Considerando as informações dadas, atenda às solicitações abaixo. Vamos por etapa. Vamos ver aqui uma coisa. Primeira coisa, o que é isso aqui, pessoal? Movimento harmônico simples. Olha para cá, ó. O que é o movimento harmônico simples? É o seguinte, essa bolinha, ela vai ficar oscilando entre uma posição aqui em cima e uma posição aqui embaixo. Ela vai ficando fazendo esse vai e vem aqui, ó. Tá certo? Sobe e desce, sobe e desce. Nessas posições extremas, a velocidade da bolinha é zero. Tá certo? Ela para de subir para descer e ela para de descer para quem, pessoal? Para subir. E fica oscilando aqui. Essas oscilações, elas são constantemente acompanhadas de uma mudança de energia cinética para energia potencial e vice-versa. Aqui, ó, se eu pego um pêndulo aqui, ó, pessoal, seguro aqui, velocidade zero, eu solto, o pêndulo faz isso, ó. Ele fica oscilando. Quais são as velocidades aqui nesses extremos? Quais são, hein? Zero. Quando ele vem descendo, ele ganha o quê? Diga aí para mim, pessoal. Velocidade. E quando ele vai subindo, ele o quê, hein? Perde. Ele ganha porque saiu do zero. E ele perde porque ele vai para onde, hein, pessoal? Para o zero. Esse tipo de movimento é chamado de movimento o quê, hein? Harmônico simples. Movimento harmônico simples é difícil de se sustentar. Por quê? Porque a resistência do ar, as forças de atrito vão o quê, pessoal? Vão amortecendo o movimento, tirando a energia dele até ele parar. Se não existissem essas forças de resistência, ele ficava eternamente o que, pessoal? Oscilando. A gente chama de período o tempo para ele dar uma oscilada completa, e de uma ponta a outra. Nesse caso, quanto é o período aqui, pessoal? Quanto é, hein? Olha, 0,2 segundos. Tá certo? 0,2 segundos é o período. Então esse cara ele fica lá embaixo e voltando em 0,2 segundos. A cada 0,2 segundos ele toca na água. Ele toca na água. E ao tocar na água, ele gera o quê? Diga aí para mim, pessoal. Ondas circulares. Ele gera essa perturbação. Só esse fato dele tocar na água já seria suficiente para ele ir parando. Porque quando ele toca na água, ele gera uma onda. E a onda é o quê? A onda é energia em propagação. E de onde é que vem essa energia? Exatamente do pêndulo, né? do dispositivozinho. Então, uma parte da energia ele transfere para a água. Se ele transfere para a água, só isso aí já seria suficiente para ele o quê, pessoal? Para ele perder velocidade para ele ir parando. Mas aqui a gente está imaginando que não. Tá certo? Então, esse cara aqui é a fonte dessa onda, ó, que vai se formando aí. Aí ele pede o seguinte, ele dá a velocidade da onda, 0,5 metros por segundo. 20. Qual é a frequência da onda originada dos pulsos que se propagam pela superfície do líquido, né? Essa frequência é de 5 Hz, certo ou errado? A frequência de uma onda depende de quem? Da fonte. É a fonte quem determina a frequência da onda. A frequência que uma onda adquire é a frequência da fonte. Então, para você saber com que ritmo isso aqui está se formando, claro, está se formando de 0,2 em 0,2 segundos. Exatamente no mesmo período de quem, pessoal? Da bolinha. Por quê? Porque a frequência da onda é a própria frequência de quem, pessoal? De oscilação do corpo lá. Então, para você calcular a frequência da onda, é a frequência da fonte. Quanto é a frequência dessa fonte aí? Frequência, você pode determinar como sendo 1 sobre o período. Aqui, ó. Cadê meu lápis? Está aqui, ó. Frequência é 1 sobre o que, hein, pessoal? É 1 sobre o período. É 1 sobre T. Quanto é esse período aí? Quanto é, hein? 0,2. 1 sobre 0,2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 5 Hz. Então, essa onda aí tem uma frequência de 5 Hz. O que quer dizer isso aí, Augusto? Em cada 1 segundo, formam-se 5 ondas. Repete-se 5 vezes isso aí. Então, essa 20 seria certa ou seria errado aí, hein, pessoal? Seria certa. Vamos ver se você me dá a resposta aí da 21. Né? Vamos ver se você me dá a resposta aí de número 21.
né? O que é que ele diz na 21? Acho que ele quer o comprimento de quê, pessoal? De onda, é isso ou não? Eu não vi aqui não, mas qual é o comprimento de onda? Da onda, ou seja, a distância entre duas cristas consecutivas dessa onda é 10 centímetros. Comprimento de onda, pessoal, comprimento de onda é a distância de uma crista para outra, né? Daquele altozinho para outro alto lá, certo? O cara toca uma vez, daqui a pouco toca outra, né? E vai formando aquelas ondas. Quanto é o comprimento de onda? A gente colocou essa questão só para lembrar a vocês que V, tá certo? V numa onda, V igual a quem, pessoal? A lambda vezes F. Me parece que aqui você tem a velocidade. Quanto é a velocidade da onda? Tem aí em algum lugar, quanto é? Quanto? 5, 0,5. E a frequência é quanto, hein, pessoal? É 5 Hz. Passa 5 dividindo, fica comprimento de onda é 0,1 metro. 0,1 metro para ser o 5 dividindo é a mesma coisa que o que aqui, pessoal? Que 10 centímetros. Então essa 21 também estaria o que? Também estaria correta, né? Tá? Vamos ver textos para 22 e 23. Vamos ver aqui. Textos para a 22 e a 23. Deixa eu deixar aqui. Pronto, daqui dá para ver tudo. Dá. Vamos ver aqui. 22 e 23. Né? Ele diz o seguinte. Há poucos meses, uma composição ferroviária francesa, denominada TGV, eu não vou me atrever a ler isso aí, né? É evidente, né? Trem de alta velocidade, estabeleceu um novo recorde de velocidade para esse meio de transporte. Atingiu uma velocidade próxima a 576 km por hora. Esse valor também é muito próximo da metade da velocidade de propagação do som no ar. A velocidade do TGV é 160 metros por segundo. Está certo ou está errado isso aí? Vamos fazer simples. Isso aqui está em quê? Diga aqui para mim, pessoal. Isso aqui está em quilômetros por hora. Vamos ver se a velocidade é essa mesma aí. Tá certo? 160 metros por segundo. Como é que você faz aí? Pegue 576. Deixa eu colocar aqui. 576 quilômetros por hora. E divida por quanto aqui, pessoal? Por 3,6. Lembrando, né? Alguém faça essa divisão aí para mim. Dá 160. Então esse rapaz vai a 160 metros por segundo. Tá certo? Violenta velocidade, né? Violenta velocidade. Ele disse que essa velocidade é bem próxima à metade de quem, pessoal? Da velocidade do som no ar. Deixa eu fazer uma observação. Professor, quanto é a velocidade do som no ar? Não é um valor fixo, não. Não é. Porque é o seguinte, o ar, pessoal, ele não tem exatamente a mesma constituição em todos os pontos. Se você sobe um pouquinho, o ar fica mais o quê? Diga aí para mim, rarefeito. Se você desce, ele fica mais denso. Então, para cada situação, você pode ter uma velocidade o quê, hein? Diferente. Então, se você abrir uma questão e um cara dizer, a velocidade do som é 340 metros por segundo no ar, tudo bem. Mas se ele disser que é 330, 320, 333, 350, não tem problema. Tá certo? É um valor próximo disso aí. Mas pode variar, dependendo da natureza de quem, pessoal, do ar. Aqui nós estamos estimando que a velocidade do som vai ser aproximadamente quanto? Se isso aqui é praticamente a metade da velocidade do som, né? Então o que é que vai acontecer? Nesse ar aí você teria uma velocidade de quanto, hein, pessoal? De 320 metros por segundo. Interessante, né? Você pode ter dois aviões se deslocando, tá certo? Com uma velocidade literalmente igual, mas de valores diferentes. Como assim? Por exemplo, um avião pode estar viajando com a velocidade do som, tá certo? Num determinado ar, e ali a velocidade é 330.
e outro pode estar num outro ar mais denso, por exemplo, a velocidade é quanto, pessoal? 340. Os dois estão com a velocidade de quem? Do som, mas não é a mesma velocidade, porque essa velocidade depende da natureza de quem? Do ar. Na aviação, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, tá certo? Um mesh, tá certo? Isso aqui é uma medida de velocidade, tá certo? Um mesh significa exatamente o cara estar com a velocidade de quem, pessoal? Do som, naquele ar. Esse mesh, ele pode mudar de ar para ar, ele pode ser 340 metros por segundo, pode ser 330 e assim vai. Nessa 23, o que é que ele diz aí na 23, pessoal? Considerando as informações, se um determinado som de comprimento de onda de 1,25 metros se propaga com a velocidade Vs do som lá, sua frequência é 128 Hz, não tem bronca. Falou em velocidade, falou em comprimento de onda, falou em frequência, nós temos uma equação fundamental. Qual é a equação fundamental aí? Qual é, hein, pessoal? Velocidade é lambda vezes quem? Vezes F. Quanto é a nossa velocidade aí? Não é 160. Nossa velocidade é 320. Quanto é o comprimento de onda, hein? 1,25. Quanto é essa frequência aqui em questão? 320 dividido por 1,25. Alguém fez aí? 256 Hz. Hz. Tá certo ou tá errado o que ele disse aí, pessoal? Tá errado. E ele apostou no erro. Qual foi a aposta que ele fez aí? Que você considerasse aqui quanto? Em 160. É dar os 128, mas está errado. Então 22 é o quê? Certo. Mais 23 é o quê, pessoal? É errado. Porque a velocidade do som não é 160. O trem, né? Isso é um trem. Ele tinha metade da velocidade. Como achei 160 para o trem, a do som é 320 metros por segundo. Outra equação básica aí, né? Outra equação básica para quando a gente lida com ondas aí. Vamos fazer essa 24 e 25. Deixa o pessoal fazer uma leiturazinha aí. 24 e 25. Nessa aula a gente selecionou algumas questões de temas assim que são relevantes. Mas tem um tema aqui que eu acho que... dois temas que faltaram, mas no próximo a gente vai colocar. Dois temas. É aquele de impulso, das colisões, né? Dos disparos, de explosões, que é uma coisa também que tem muita chance de aparecer na prova. E outra também é a parte de hidrostática. Não apareceu nessa aula porque também não tinha muito tempo para fazer tudo. A gente escolheu algumas coisas. Mas numa próxima a gente vai carregar aí, colocar também aquela questão do impulso, né? De energia, impulso, de colisão. É um negócio que tem chance demais de aparecer. Vamos ver essa próxima aí, né? Eita diabo, que besteira eu fiz aqui. Vamos ler aqui. Vamos lá. Cadê a azul? Está aqui comigo. Deixa eu dar uma apagada aqui. Ó, considera um observador, né? Essa tem muita possibilidade de aparecer na prova, principalmente a 25. A 24 está aí, vocês sabem melhor do que eu, mas a 25. Considera um observador parado na calçada de uma rua quando uma ambulância passa com a sirene ligada, né? Vocês já começam a desconfiar do efeito que é aí, pessoal? Do efeito Doppler, né? Falou em sirene de ambulância. O que é que acontece? O observador nota que a altura do som da sirene diminui repentinamente. A altura é a frequência. O som, o observador nota que a altura do som da sirene diminui repentinamente depois que a ambulância o ultrapassa. Depois que a ambulância vai embora, o som fica mais grave. Tá certo? A frequência dele diminui. Uma observação mais detalhada revela que a altura sonora da sirene ela é maior quando a ambulância se aproxima do observador. E é menor quando a ambulância pessoal? Se afasta. Quando há uma aproximação de uma fonte, né?
de uma onda, a frequência da onda a gente percebe uma frequência mais alta. E quando ela vai embora, uma frequência mais baixa. Esse é o famoso o quê? Diga aí para mim, pessoal. O famoso efeito Doppler. Talvez alguém aí não tenha visto ainda, é uma das últimas aulas que a gente faz, mas não se aperreie, não é coisa besta isso, né? O fenômeno citado é o efeito Doppler. É o que a gente utiliza, por exemplo, no radar, né? Para medir a velocidade de aproximação de um carro do radar, o que se usa é o efeito Doppler. O radar manda uma onda com uma frequência e recebe ela de volta com uma frequência aumentada, devido à aproximação do carro. O radar mede essa diferença e diz a velocidade que o carro se encontra. Considere ainda o observador parado na calçada, munido de um detector sonoro. Quando a ambulância passa por ele, a velocidade constante, com a sirene ligada, o observador percebe que o som que ele ouvia teve sua frequência diminuída de 1000 Hz para 875. O som da ambulância parado tem uma frequência de 1000 Hz. Com ela se afastando, caiu para 875. Sabendo que a velocidade do som no ar, 333, já deu outro valor, tudo próximo de 340. A velocidade da ambulância que passou pelo observador é de 25 metros por segundo. Aí para fazer isso você tem que conhecer a equação de Doppler, né? A frequência medida é igual à frequência em repouso, que multiplica velocidade do som, tá certo? Mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade de quem dá da fonte, né? Tem uma formulazinha para o Doppler, você nunca viu, também não se assuste, é coisa besta para a gente também trabalhar. O que é que acontece aqui? Como o observador estava parado, eita, tudo molhado aqui, peraí. Como o observador estava parado, pessoal, essa velocidade aqui é zero, certo? Isso aqui é zero, você pode eliminar. Outra coisa, a frequência diminuiu. A frequência diminuiu, era 1000, passou para 875, há uma diminuição. Por quê? Porque a ambulância sofre o que aqui, pessoal? Um afastamento. Se sofresse uma aproximação, ela estaria aumentando. Para isso aqui diminuir, pessoal, você não pode ter menos aqui no denominador, você tem que ter mais. Você tem que aumentar o denominador, tá certo? Para o resultado diminuir. Se você botar um menos aqui, o denominador fica menor, o resultado aumenta, e ele diminuiu. Aí é só substituir os valores, né? A frequência que ele mediu foi 800 e quanto? 875. Ela em repouso deveria ser quanto? Deveria ser 1000, né? Vezes velocidade do som, 333, sobre velocidade do som, mais velocidade da fonte, que é a ambulância. Mas é 25, né, professor? Mas eu vou deixar aí sem ser 25 para eu conferir, ver se efetivamente ele é 25. Pois não, eu errei nas contas. Apagou a velocidade do observador. Estava em repouso, né? Parado. Né? E aqui eu deixei o mais porque esse valor diminuiu, então o denominador tem que aumentar. Continha chata de fazer. Vou dar uma dica aqui para vocês, né? Continha chata para fazer. Eu tenho que fazer essa conta e ver se isso aqui realmente dá 25, 25. Uma outra coisa que eu poderia fazer, né? Já que a conta é chata de fazer, eu posso empurrar o 25 aqui e ver se esse resultado dá quanto, pessoal? Dá 875. Vamos fazer isso que é melhor, né? Fica quanto? Faça essa conta para mim aqui, ó. 1000 vezes 333 e divida por 358. Tá? Quanto é que eu joguei aqui? Joguei 25. Faça essa continha aí para mim. Dá quanto? 930. Então não deu aquele valor não. Então a velocidade não era 25, né? 930 Hz. Eu achei 875. Então essa aqui é certo ou é errado, hein, pessoal? É errado, né? Essa é errado. Faça só uma conta aqui para mim. Eu acho que foi eu que digitei errado, mas olha aqui. Faça essa conta aqui para mim. 1000 vezes 300. 1000 vezes 300. Dividido por 325. 1000 vezes 300 dividido por 325. 910, então não. Foi ou não? Eu pensei que eu tinha botado
330 dias, mas não. Então aqui está certo ou está errado? Aqui está certo e aqui está o que, pessoal? Está errado. Próximo contato nosso, nós vamos fazer de novo efeito Doppler. É outra das questões bacanas, por quê? Muita chance de aparecer na prova, porque o danado dos radares funciona baseado exatamente no Doppler. Beleza?